Boa noite. Quero começar com o agradecimento para a Dani e para a Tatiana que ofereceram esse espaço para fazer esse encontro. A última vez que eu estive aqui a gente fez no quintal ali fora e então era o espaço é tão bonito, gostoso assim, espalhado com as plantas e tal. E hoje por causa da chuva a gente está aqui dentro. E pelo fato de ter bastante gente, então esse formato funciona, acho que melhor talvez para essa sala, para esse espaço. Eu só estou dizendo isso porque normalmente eu gosto mais de uma roda, assim, você vai poder ver todo mundo e tá um formato mais de bate-papo do que desse formato que parece, me lembra um pouquinho de aula. Então... Foi o que deu pra fazer. Não, eu não tô reclamando, eu tô falando que a gente tá fazendo isso porque tá chovendo. Você vai voltar pro quintal lá atrás, tá chovendo, tá? É isso, essa nossa... E é o que funciona melhor. Tem microfone, não sei se você acha que... Eu queria perguntar pra quem tá ali atrás, tá me escutando legal, assim, tá bom? Tá bom. Se alguém achar que tá meio fraquinho, pode me fazer um sinal que eu pego o microfone e uso sem problema, tá? Eu tava pensando, só pra regular quanto tempo a gente... eu pensei que você falou uns 40 minutos. Uns 40? Tá bom. O que eu tava imaginando fazer hoje é contar, então, claro, né, contar da experiência do encontro de comunicação não violenta nos territórios palestinos. E pensei talvez em dar um pouquinho de background, me apresentar, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho sobre a CNV, a comunicação não violenta, e aí contar do encontro. Como é que isso soa para vocês? Tudo bem? Parece ok? Então, assim, uma apresentação rápida, breve, minha. Eu nasci e cresci em Israel, vim para o Brasil com 14 anos de idade e aqui no Brasil eu tive, desde que eu cheguei, logo que eu cheguei eu fiquei bastante envolvido na comunidade judaica, movimento juvenil, tem alguns tipos de dinâmicas diferentes. Lembrei uma coisa que eu queria perguntar antes de começar, na verdade. A gente teve várias pessoas que apoiaram a gente nessa ida para esse encontro de comunicação não violenta, e foram mais de 80 pessoas. Eu sei que algumas pessoas estão aqui hoje, eu queria que eles só levantassem a mão. Quem são nossos apoiadores que estão aqui hoje? Tem ali, alguns, tem ali atrás, aqui. Tá, legal, eu sei que a Dani também foi. Tá bom. Eu quero começar com um agradecimento a essas pessoas, um agradecimento especial. Então eu já aterrissei aqui no Brasil direto meio que na comunidade judaica, fiquei muito envolvido na comunidade judaica há bastante tempo, ativamente nesses processos de educação informal, e depois eu fui me afastando sei lá, a vida foi me levando a fazer outras coisas, e eu voltei a estudar um pouco mais tarde na vida e fui fazer uma pesquisa acadêmica sobre o conflito, por uma ótica, assim, pesquisando linguagem cinematográfica, uma outra coisa. E isso me levou a rever toda essa história do conflito, me levou a acessar informações que eu nunca tive acesso antes, na esfera judaica, nem em Israel, nem aqui no Brasil. Foi muito surpreendente esse encontro com essas informações que não são ensinadas em nenhum espaço, e são informações que vinham de fontes muito confiáveis, enfim, pesquisadores, historiadores judeus, israelenses, que estavam trazendo seus achados baseados em arquivos que tinham até os anos 70, tinham sido arquivos secretos, enfim, foram revelados, e aquilo meio que revelou uma outra história muito diferente da história
da versão oficial nacional. E aquilo me fez questionar muitas coisas, me levou meio que num processo de crise de identidade, e foi uma coisa muito difícil para mim, e me levou a começar a buscar formas de manifestar algum tipo de intervenção. E eu fiz isso de formas diferentes, algumas formas de ativismo, comecei a pesquisar também academicamente mais. Fui fazer um mestrado em relações internacionais, focado em estudos de paz e resolução de conflitos. Fiz pesquisa de campo em Israel e nos territórios palestinos, trabalhei com várias organizações de direitos humanos locais e internacionais na região. E nesse processo, durante esse mestrado, a gente estava morando no Japão. Eu estou esquecendo de coisas que são importantes eu falar, eu queria falar elas antes. A gente, né, esse agente, muitos aqui sabem, a Sandra era para estar aqui junto conosco, né? E ela tá em Minas, foi chamada muito de última hora para fazer um trabalho com umas comunidades que estão extremamente vulneráveis, e é uma possibilidade, a gente não sabe ainda, mas é uma possibilidade de desenvolver, talvez para um trabalho mais significativo. A gente conversou com a Dani e com a Tatiana para ver o que elas achavam, o que era melhor fazer. Elas apoiaram a gente na decisão, na escolha da Sandra e de eu vir aqui e contar esse processo para vocês. E a Sandra queria muito estar aqui também, mas nosso coração está muito ligado também com essas oportunidades de fazer esse trabalho que tem algum impacto social. Então, ela pediu desculpas por não estar aqui e, enfim, queria repassar esse recado. Então, esse é a gente, né? Nós estávamos morando no Japão na época e foi lá que nós conhecemos a comunicação não violenta. Isso fazia parte do treinamento, dos vários treinamentos que eu tive dentro desse mestrado, treinamentos extra-acadêmicos. Foi ali que a gente conheceu, isso meio que está conectado com essa história nossa de hoje, né? E voltando desse mestrado, voltando do Japão, nós começamos a realizar trabalhos com comunicação não violenta. E aí que, na verdade, entrou, alguns anos atrás, entrou a comunicação não violenta no nosso caminho, e para mim foi uma coisa muito interessante, porque tendo pesquisado esse conflito Israel-Palestina, por um viés que é muito das relações internacionais, de uma coisa que vem de algumas abordagens muito convencionais de resolução de conflitos, ter conhecido a CNV, a comunicação não violenta, foi uma abertura muito grande para possibilidades que normalmente não estão presentes nessas abordagens mais convencionais. Então, essa é a minha apresentação. Se tiver mais alguma coisa que eu lembre que eu preciso falar, depois eu falo. Tem mais um detalhe. No meio desse processo com Israel, Palestina e CNV, eu fundei também uma ONG que trabalha com educação focada em direitos humanos. É uma filial de uma ONG internacional e ela hoje já está no 3º ano de funcionamento, e ela leva estudantes de graduação e de pós-graduação brasileiros para a região de Israel e dos territórios palestinos ocupados para fazerem estágios com organizações locais de direitos humanos. E o programa é de 5 semanas, e o pessoal vai para lá e faz esse tipo de trabalho, né, trabalhando ombro a ombro com israelenses e palestinos que estão lidando com a tentativa de transformação da situação. Um pouco por causa desse envolvimento e da vontade de buscar outras formas de interferir, né, um pouco de frustração também vinda do como as formas convencionais, a luta por direitos humanos, como é que ela impacta essa situação, foi o que me levou a querer explorar a possibilidade de fazer alguma coisa com comunicação não violenta dentro desse contexto. Então, eu já quero passar para contar do encontro, mas eu acho que talvez seja bom falar um pouquinho de comunicação não violenta. Quem aqui já conhece comunicação não violenta, já teve
já fez algum curso, já teve praticante, tem algumas pessoas. Eu vou contar, médio, um pouquinho. Tem um vídeo de um americano. Sim, do Marshall Rosenberg, talvez. Não. Tudo bem, eu vou contar um pouquinho então, só para ter uma ideia, mas assim, eu quero, antes de eu vou falar assim, 2 minutos da comunicação não violenta, mas eu queria só que tenha um entendimento de que isso não é um conhecimento racional. Eu posso contar e descrever para vocês agora o que é, e vocês podem ter talvez algum entendimento racional do que eu estou falando, mas eu recomendo vocês não confiarem nesse entendimento como algo assim, entendi o que é, e se tem uma curiosidade de saber o que é, faça algum tipo de prática que vai levar você a se colocar nesse processo para você entender as várias inteligências que você tem. Não é só no nível intelectual que vai impactar. Então a comunicação não violenta é uma abordagem que foi desenvolvida, na verdade, por um psicólogo americano que chama Marshall Rosenberg. E ela se baseia em várias, na verdade ela tem várias fundamentações teóricas, de psicologia humanista, de teoria de necessidades humanas universais. Olá. E se tem alguma coisa assim que eu posso falar que é fundamental da comunicação não violenta, é que ela busca expandir a nossa percepção da gente mesmo, dos outros, por uma humanidade compartilhada. Conseguir acessar de uma forma muito prática, muito palpável, muito prática, esse nível onde a gente consegue sentir empatia, onde a gente consegue se expressar de uma forma autêntica e fazer com que... Então, uma coisa que é muito interessante é exatamente o aspecto prático da comunicação não violenta, de conseguir viver o que é isso, o que é viver de uma forma muito prática a empatia. Então toda a teoria meio que se baseia na ideia de que os seres humanos todos compartilham, consideram o mesmo conjunto de coisas muito importantes, que na comunicação não violenta se denomina como necessidades humanas universais, e que não é na comunicação não violenta, na verdade tem um campo teórico gigantesco de necessidades humanas universais, e aplicado em vários processos e abordagens de pesquisas científicas e resolução de conflitos, uma série de questões. Então a comunicação não violenta se baseia nessa teoria. E então todo o processo da comunicação não violenta é tentar acessar esse nível de humanidade compartilhada dentro do processo de comunicação, de conexão entre as pessoas. Eu sei que isso não dá uma imagem totalmente clara, mas a gente não tem muito tempo de aprofundar nisso hoje. Também na hora que a gente for abrir para perguntas e conversa, de repente se alguém tiver uma curiosidade e ficou uma coisa muito não clara sobre isso, por favor me pergunte. Então vamos passar para o encontro, que é o principal. Eu tinha participado como parte da equipe de instrução esse encontro vem acontecendo lá nos territórios palestinos há 4 anos. O primeiro encontro foi em 2012, eu participei desse primeiro encontro como parte da equipe. E nesse ano eu e a Sandra fomos participar novamente, convidados para ser parte dessa equipe de instrução. O encontro acontece normalmente no deserto, entre Jericó e o Mar Morto, nos territórios palestinos ocupados, numa das áreas dos territórios palestinos que se chama Área C, que é uma área que dá acesso tanto para israelenses quanto para palestinos. Então é um lugar que os dois podem chegar, né? Normalmente, pelo tamanho do espaço que se tem lá, que é um centro de permacultura que abre no período menos quente do ano, né? Durante o verão, no deserto é impossível estar lá, assim, pelo menos não com a infraestrutura que tem. Então abre durante esse período e tem vários cursos que acontecem lá. E um dos principais cursos ou encontros é esse de comunicação não violenta.
A duração é de normalmente 9 a 10 dias. E vem israelenses, palestinos e internacionais participar desse encontro. E existe uma diversidade bastante grande entre os participantes. Tem pessoas que simplesmente estão curiosas, não têm ideia do que é comunicação não violenta e vão participar dos 3 grupos, né? Dos internacionais, dos palestinos e dos israelenses judeus. Tem pessoas que fazem parte de ONGs internacionais e ONGs locais que atuam sobre o conflito, atuam de alguma forma no conflito. E tem também ativistas que não fazem parte necessariamente de alguma ONG, mas que estão atuando de alguma forma de intervenção no espaço público, algum tipo de campanha, algum tipo de ação. Vem pessoas de uma certa diversidade de visão política, mas eu não acredito que venham pessoas que estão fechadas para a possibilidade de haver alguma possibilidade. E que existem muitas dessas. Muitas se sentem assim, olá. Esse ano nós enfrentamos uma situação muito surpreendente e difícil, que foi uma virada no tempo. E muito de última hora, nós tivemos que escolher mudar a primeira parte do encontro para um hotel, porque a previsão do tempo era de uma grande tempestade e de neve. E a gente não fazia ideia de como aquele espaço que nós temos no deserto ia poder proteger a gente durante essa primeira etapa. E esse encontro, especificamente, ele teve um formato um pouco diferente. Ele foi feito em 2 partes, com uma pausa no meio que tinha uma função especial que eu já vou explicar o que ela é. Então, a primeira etapa, nós, assim, 2 dias antes do encontro, nós mudamos para um hotel que fica também na área C, mas numa cidade que chama Bet Jala, que é uma cidade muito próxima a Jerusalém. E conseguimos, né, dar um jeito e foi um alívio, na verdade, ver no primeiro dia de encontro uma nevasca e 80 pessoas chegando assim logo cedo no horário certinho da inscrição e tal, e um alívio que ia acontecer, né? Porque a gente realmente não sabia se ia acontecer, muito em cima da hora, não dava para saber se as pessoas iam conseguir chegar. E conforme foi passando o dia, e no outro dia também foram chegando o restante das pessoas, a gente normalmente tem em torno de 100 pessoas. Então, a forma que a gente organiza esse encontro é uma forma estruturada em... não sei se vocês conhecem como funciona um esquema de Open Space Technology, onde você tem a possibilidade de ter várias atividades em paralelo, as pessoas vão escolher o que elas se sentem mais chamadas a fazer. E dentre essas atividades nós tínhamos introdução à comunicação não violenta para aqueles que não conheciam nada, e para aqueles que já conheciam tinham já atividades que iam ter algum tipo de abordagem da temática já focada em algo relacionada com alguma coisa um pouco mais intermediária ou avançada, né? Então as pessoas escolhem, né, o que elas vão fazer durante cada dia, e nós temos os momentos onde começa o dia com o encontro do grupo todo, né, normalmente num salão muito grande para caber todo mundo, alguma atividade que é coletiva, e aí depois sai para as atividades em grupos e no final do dia retorna para fechamento com o grupo todo. Nós fizemos um esforço bastante grande para trazer gente de Gaza. Tinha um certo receio de estar fazendo esse trabalho justo depois do... Eu costumo usar o termo massacre, que aconteceu em Gaza, onde, né, o nível de violência foi tão exacerbado, e a gente não sabia
como o público que a gente tem lá ia estar para receber esse tipo de abordagem, fazer esse tipo de trabalho, principalmente porque a característica desse tipo de trabalho, ela não tem, quando você olha, né, de cara, ela não tem a cara do ativismo típico de, né, ficar gritando por justiça, não é essa cara, né? E embora seja altamente subversivo, eu considero a abordagem ser extremamente subversiva, essa humanização radical que a comunicação não violenta propõe, eu acho que ela talvez seja mais subversiva que qualquer, né, do sistema, assim, vamos dizer, do status quo. Então eu considero ser mais subversiva do que qualquer uma dessas atividades mais fortes, mas a gente não sabia se as pessoas iam dar a chance para poder ver isso, e é necessário que as pessoas façam isso, né? Porque não é o chamar, né? Não é o que chama assim de cara, né? Então nós conseguimos 20 inscritos de Gaza. Desses 20, conseguimos que 5 fossem autorizados pelo exército israelense, e desses 5, 4 foram autorizados pelo Hamas, que é a autoridade de Gaza. Então 4 não, desculpa, 1. Os 4 não foram autorizados. Então 1 conseguiu chegar, dos 20. Então tivemos uma pessoa vindo de Gaza. Um dos 20? Um dos 20. Dos 20, 5 foram autorizados por Israel. Desses 5, 1 foi autorizado pelo Hamas. Entendi. Super difícil, assim, conseguir né, transitar com aquele território, por exemplo, que é mais isolado. É uma situação muito mais difícil. Mas conseguimos trazer uma pessoa de Gaza que foi bastante impressionante, as contribuições e a participação dessa pessoa que a gente escutou ali. Teve várias dinâmicas muito interessantes que aconteceram. Que aquele espaço proporciona para pessoas que normalmente não têm possibilidade de ter. Por exemplo, alguns palestinos nunca tinham tido contato com um israelense que não estivesse de uniforme e carregando uma metralhadora. E aquilo foi a primeira vez que aquilo aconteceu para vários palestinos que estavam ali. Para vários israelenses também aconteceu a primeira vez ter contato direto com um palestino de uma forma horizontal. Eu nem sei se talvez foi a primeira vez de ter contato com um palestino que não fosse cidadão de Israel. Em Israel existem 20% da população israelense são palestinos, né? Palestinos israelenses. Então tinha essas situações aconteceram de primeiros encontros e a descoberta, né, do outro que está bastante isolado e dividido, e é uma coisa muito, muito comum, a experiência direta que as pessoas têm, né, de como ter experiência do outro é muito limitada na maioria dos casos. Muitas vezes eles não sabem que existem, e esse é o meu caso, tem sido sempre o meu caso. Eu noto que existe uma surpresa de saber que uma pessoa como eu, que sou judeu, israelense, sou ativista super crítico de Israel e que eles não sabiam que isso existe. Muito apoiador da luta palestina e tal. Então, isso ficava, né, toda hora pipocando, né, aparecendo. E todo o processo da comunicação não violenta, dentro, né, meio que sendo a jornada de todos, né, sendo feita dentro desse viés, ela é sempre assim, um pouco, as pessoas chegam muito desconfiadas, né, no começo. Um dos relatos mais importantes para mim, pessoalmente, foi de um palestino que é um super ativista, um cara que passou 6 anos na prisão israelense como preso político. Saiu de lá, foi estudar, fez mestrado em ciência política, e o projeto de mestrado dele virou um projeto para dezenas de milhares de alunos, de estudantes em escolas no sistema de educação palestino. Um cara seríssimo. E ele é um cara que, como muito do ativismo palestino, ele é muito... e esse é um viés que eu gostaria muito de trazer aqui para a nossa conversa hoje. Se tiver mais perguntas sobre isso, eu quero aprofundar sobre essa questão, se der.
ele tem muito a postura de antinormalização. Normalização é um termo, e esse é um dos receios maiores, talvez, com relação a esse projeto específico, talvez um dos receios maiores da minha perspectiva, que não só tenho esse trabalho com a comunicação não violenta, mas também tenho um trabalho de ativismo especificamente com essa questão Israel-Palestina. A normalização é um termo que foi ganhando força nos círculos de ativismo palestino, com o entendimento de que certas iniciativas que falam que elas são iniciativas de paz, de convivência, iniciativas de diálogo, elas carregam essas palavras, né? Mas no fundo o que elas estão fazendo mesmo é reforçar o status quo de violência estrutural e não estão trazendo o questionamento duro que é necessário fazer das diferenças de poder que existem, das relações de poder que estão ali determinando completamente a subjugação dos palestinos ao Estado de Israel. E para os judeus é uma conversa muito difícil de ter, principalmente porque os judeus em geral em Israel e nas comunidades judaicas ao redor do mundo são educados com a narrativa que como eu contei antes para vocês, né, quando eu descobri que existia uma outra narrativa, foi uma crise de identidade terrível. Porque aquela narrativa nacional, uma narrativa que protege, uma narrativa que alimenta muito o lugar de vítima e de que está só se defendendo e que aquilo que está sendo feito é necessário para sobreviver. E sair desse lugar é muito dolorido e é muito difícil. E esse é talvez um dos pontos que eu vejo que o ativismo comum, convencional, de direitos humanos, do discurso do certo e errado e da punição pro crime, coisa assim, ela não facilita muito para as pessoas poderem sair dali. Eu vejo que a comunicação não violenta, ela é capaz de lidar com a conversa difícil, de criar um espaço para conter a conversa difícil, sem que as pessoas que vão ter que sair desse lugar de vítima e meio que se atribuir mais responsabilidade na situação, sem que elas sintam que isso vai significar o fim delas. E que é isso que acontece muitas vezes com os judeus que se deparam com essas discussões. A sensação é que a conversa está levando para um lugar que vai me roubar da minha legitimidade, da minha existência. Então, a conversa fica muito difícil, né, de acontecer. Ela fica muito... as pessoas se sentem muito encurraladas e o tipo de argumentação é muito complicado. Então é por isso que eu vejo a necessidade de... eu vejo o benefício de tentar integrar a comunicação não violenta nesse processo, né, de possibilitar uma outra maneira de conter isso, de dar espaço para essa conversa acontecer e, ao mesmo tempo, que todos que precisam participar dessa conversa participem. E esse esforço, então, de antinormalização desse ativista que eu estava falando, que me levou para essa fala aí, esse ativista ele chama Mossab, e o Mossab ele é uma pessoa que está, como a maioria dos ativistas sérios palestinos e a maioria dos ativistas sérios israelenses e judeus também, está super atento para a questão de normalização. Quer dizer assim, não me venham com uma iniciativa que fala de não violência e de vamos ser amigos e tal, se nós não vamos discutir o que está gerando, para início de conversa, esse sofrimento aí que está acontecendo. Eu quero ter certeza, primeiro, que nós vamos conversar sobre isso, para eu poder então confiar que eu posso conversar com você sobre diálogo, sobre paz, sobre coexistência, né? E a reação do Mossab, quando ele chegou, ele viu assim as placas, né, que a gente tinha feito para o pessoal, tinha placa em árabe, inglês e hebraico. E aí ele viu lá escrito em hebraico, ele ouviu alguém falando hebraico, ele falou, tá louco, eu tô fora. E ele tinha decidido ir embora. Só que ele estava esperando um amigo que precisava chegar, e estava esperando esse amigo para falar para o amigo que eles tinham que ir embora. E o amigo não chegou, porque tinha nevasca, e ele teve que ficar. E ele ficou então na roda de abertura, extremamente cético, eu lembro da postura física dele, né? Assim. E ele foi ficando,
e ele começou ele começou a ficar curioso. Que língua? Que foi suficiente. Que língua estava sendo? A língua principal foi inglês, que a maioria das pessoas entendem, mas nós tínhamos tradução consecutiva para o árabe também. Para o hebraico não precisou porque não tinha ninguém ali dos israelenses que não entendesse inglês. Mas tinha uma minoria, tinha alguns palestinos que não falavam inglês, não falavam bem o suficiente para poder estar... Quer dizer, ele acompanhou em inglês, essa pessoa? Ele acompanhou em inglês, mas embora eu considere o inglês dele bastante bom, ele preferia ouvir a tradução. Então ele escolhia a tradução. Quando terminou, eu não tive muita oportunidade de conversar com o Musab. Eu vou contar depois do andamento, então, da primeira parte da pausa e da segunda parte. Mas eu só queria contar para vocês um pouco, porque a conversa que eu tive com o Musab depois, eu tive algumas conversas com ele via Skype, daqui do Brasil já. Eu fico arrepiado quando eu falo isso. Ele revolucionou para ele se sentiu totalmente empoderado com uma abertura de um leque de possibilidades que ele não imaginava que poderia existir através desse contato com a comunicação não violenta. E ele é um bom exemplo, porque no caso dele isso não quer dizer de nenhuma forma que essa ideia de normalização estava lá, né? Que ela não está. Para quem dá uma chance para ver, é possível realmente ver que tem uma ferramenta ali para poder empoderar muito um ativismo que quer ser impactante, que quer ser transformador. Ele não foi o único. Tem a Nurhan também. A Nurhan é uma advogada que trabalha principalmente com questão de direitos da mulher em Jerusalém Oriental e enfim, ela também deu feedback desse tipo. Isso foi muito interessante. Vou contar um pouquinho só do andamento e eu quero... eu não vou falar muito mais para dar tempo de a gente abrir para uma conversa que eu acho que é mais interessante, ver através das curiosidades de vocês, ver para onde a gente leva a conversa. Então a gente teve a primeira etapa, foram os primeiros 4 dias ali no hotel, e aí teve uma pausa de 3 dias. Nessa pausa de 3 dias, o programa que a gente bolou para esse encontro especificamente tinha o propósito de empoderar e ajudar a dar apoio para pessoas que já vêm nesses 4 anos de encontro de comunicação não violenta e outros cursos e oficinas que têm acontecido fora esse encontro grande, né, que acontece uma vez por ano. Algumas das pessoas que vêm fazendo a cada ano vêm se desenvolvendo na comunicação não violenta e começando a querer oferecer oficinas ou grupos de prática ou algum tipo de transformação nas instituições onde elas mesmas trabalham, ou elas fazem parte, ou nas ONGs que elas trabalham, coisa assim. Então a gente bolou nessa estrutura de open space, onde tinham várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, tinha uma atividade que era o treino para os instrutores. E aí aquelas pessoas que estavam querendo se desenvolver nesse campo, nessa habilidade de compartilhar a comunicação não violenta, faziam as atividades oferecidas nesse bloco. E nessa pausa de 3 dias, a equipe se dividiu com essas pessoas que estavam querendo ir oferecer essas atividades nas suas comunidades, nas suas organizações, e fomos junto com elas, a gente se distribuiu e fomos juntos para dar apoio para eles oferecerem suas atividades. E muitos deles ofereceram as atividades pela primeira vez, que dá mais coragem quando você está com alguém do teu lado, ombro a ombro, bom, né, contigo eu vou, e aí vai e faz, e esse fazer pela primeira vez é aquela coisa que tira aquele medo, né, de não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu consigo fazer, e aí consegue fazer sozinho depois. Essa foi a ideia, a intenção desses 3 dias de intervalo, nós fizemos isso, e aí a segunda etapa foi então para o local que chama-se ECOMI, que é o Eco Middle East, que é esse lugar no deserto entre Jericó e Mar Morto. Aí o tempo abriu, ficou um tempo maravilhoso e nós pudemos ir para lá. E nós estávamos então 3 dias antes na neve, num pico, numa montanha
num hotel que chama Everest, no pico mais alto daquela região, que não foi bem pensado, aliás, porque a gente estava num hotel, estava num lugar protegido, mas estava um frio danado. Foi antes do terremoto. Pelo menos, não teve terremoto e pelo menos tinha parede, né? Isso é uma vantagem muito grande quando pensa em frio e vento, tempestade. Mas fomos para o deserto, então, para o ECOME na segunda etapa. Então a segunda etapa inteira aconteceu lá, no ECOME. Tem muita história para contar, eu não sei exatamente quais as coisas para priorizar, mas eu gostaria de contar mais uma coisa que aconteceu no intervalo. Uma das formas, eu contei um pouquinho do ativismo palestino, contar um pouquinho do ativismo israelense. Uma das formas que os israelenses judeus têm exercido um ativismo para a transformação da situação tem sido o turismo político. Várias ONGs israelenses oferecem tours políticos para quem tiver interesse. Pode ser para israelenses, então o tour acontece em hebraico, para internacionais acontece em inglês, e algumas delas têm tours em árabe, aí vem palestinos ou também jordanianos que vêm visitar Israel. E eu tive bastante envolvido com isso, inclusive parte do trabalho que a minha ONG, essa ONG de Educação em Direitos Humanos faz, tem a ver com turismo político, tem a ver com ir lá e ver, a gente chama desse fenômeno de tocar a realidade. Não é um exercício intelectual, não é uma filosofação, é ir lá e ver o que está acontecendo, conversar com pessoas que estão em campo, lidando com aquela situação, vivendo aquela situação, encontrar com ativistas, com pesquisadores, com acadêmicos que estão fazendo pesquisas muito, muito próximo da realidade. E eu tenho visto que essa forma de ativismo é muito, muito eficaz. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas agora está um bafafá bastante grande sobre um relatório que foi recentemente, faz uma semana eu acho que foi publicado, um relatório de uma ONG israelense que chama Breaking the Silence, que é uma ONG de ex-soldados que publica testemunhos de soldados israelenses que decidem quebrar meio que um código de silêncio e contam que, na verdade, o que de fato o exército israelense faz nos territórios palestinos, o que de fato, nesse caso, o que o exército israelense fez no ataque a Gaza. E é muito duro ouvir esses testemunhos porque eles, na verdade, se chocam com a imagem que se tem do exército, que é um exército de defesa, que é um exército puramente, é o exército mais ético. Se considera que tem esse mito sobre o exército israelense, que é o exército mais ético do mundo. E é muito difícil deparar com essas histórias porque o exército não é um outro. O exército em Israel é o serviço militar obrigatório para todos. Então, é você, é o seu pai, é o seu irmão, sua irmã, sua mãe, todo mundo serve o exército. Então está todo mundo de alguma forma, direto e indireto, envolvido e implicado diretamente com isso. E isso mexe muito com a identidade das pessoas, é muito duro lidar com isso. Então esse relatório foi recentemente publicado e está um bafafá, está uma coisa muito... Tá chamando muita atenção. E o Breaking the Silence, por exemplo, então, é uma organização que oferece turismo político. Quando você vai para Israel, você pode ir lá e fazer um dos dois tours que eles têm, o tour da cidade de Hebron ou o tour os montes do sul de Hebron, que são dois aspectos da ocupação que eles mostram para o público para entender como se dá a ocupação dos territórios palestinos. E eu fiquei pensando muito sobre como é possível trazer, em vez de fazer esse turismo político na forma convencional, de levar e mostrar a situação e aí criar o certo e o errado, o bom e o mal, a vítima e o algoz, que são as polaridades que normalmente tendem a desumanizar e tendem a impedir a possibilidade assim, de enxergar qual que é a realidade de um israelense. Quando as pessoas me perguntam, muitas vezes fica faltando essa coisa de entender o que é nascer numa sociedade como essas, ser socializado numa sociedade como essas, onde
não existe muitas vezes, ou quase não existe a possibilidade de entender a realidade de um outro jeito. E muitos dos estudantes que a gente leva os estudantes brasileiros que a gente leva para lá, pelo fato de ter que pagar pela própria viagem, pagar pelo curso e tudo mais, e a gente não consegue bolsas para todo mundo, a gente consegue um número limitado de bolsas, a maioria dos estudantes que vão tem um poder aquisitivo para poder pagar isso. E quando eles estão lá e vendo a realidade palestina, muitos deles têm um insight pensando, nossa, eu também participo de uma estrutura de violência estrutural, de uma violência estrutural que acontece no Brasil, que tem essa natureza econômica. É raro entrar numa coisa um pouco mais funda de que, assim, eu participo disso, mas eu nasci dentro desse sistema já, eu nasci nesse lugar, eu não tive muita escolha e eu não sei exatamente que escolhas eu tenho que fazer para sair disso, ou para mudar esse sistema, ou para interferir. Eu não sei como fazer, fica uma coisa meio... É muito mais difícil quando você está inserido no sistema e você está pensando sobre o teu próprio sistema do que pensar no sistema do outro, né? Então, muitas vezes esses tours políticos, eles apresentam essa realidade. Realmente isso é uma informação extremamente importante para entender o que está acontecendo de fato, mas eu não sei o quanto ela consegue humanizar também o lado do que está no papel do opressor, nessa estrutura, para entender o que melhor poderia se fazer para ajudar a transformar isso também, né? E aí, durante esse encontro, tinha alguns ativistas israelenses, um deles é um cara que trabalha como guia de turismo político numa ONG ali em Jerusalém. E aí eu sentei com ele e falei, escuta, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Vamos fazer um tour político durante o intervalo e a gente vê como é que a gente faz uma fusão, né, de ver essa realidade dura e tentar manter o paradigma de necessidades humanas universais, tentar entender o que isso influencia, né, olhar para essa situação por essa ótica e o que isso pode influenciar na maneira que a gente talvez possa escolher e intervir. Será que isso traz alguma coisa? Porque por enquanto é uma curiosidade, é muito mais uma curiosidade do que uma clareza. Eu não tenho uma resposta clara, mas eu acredito que tem ali alguma coisa nesse caminho que pode dar um ganho muito grande para transformar a situação. E fizemos isso, então a gente ficou promovendo no primeiro bloco, né, todo dia que tinha reunião do grupo geral, a gente promovia. Eu ia lá junto com ele, ele falava do tour dele, os lugares que a gente ia visitar e tal, e eu ia lá como parte da equipe de instrução e falava, eu recomendo muito que vá nesse tour e tudo mais e tal, e dava uma agregada nas pessoas, e a gente conseguiu 20 pessoas no total para fazer o tour. E foi muito interessante, nós fizemos um tour em Jerusalém Oriental, que tem uma situação terrível ali, muito complicada, onde o governo tem apoiado colonos judeus no processo onde eles invadem a casa de palestinos, tomam parte da casa, eles ficam com parte da casa, e os palestinos moram lá com a sala tomada e aí divide, umas coisas bizarras. E tem toda uma argumentação do lado dos colonos judeus, de que aquele terreno, na verdade, era da família deles há muito tempo atrás, eles têm lá uns documentos e não sei o quê, mas é de uma desumanização e de um apoio do governo, né, tem uma violência estrutural muito evidente ali. Isso é um dos aspectos, a gente viu vários aspectos, várias coisas ali. Mas foi um exercício interessante tentar olhar para isso e pensar, bom, como é que eu me relaciono com isso a partir de um lugar onde eu quero entender que o outro não é mal, ele está agindo a partir do que ele está convicto que é o certo para ele, o bom e tudo mais e tal. Enfim, teve vários desses caminhos. Que mais? Eu e a Sandra oferecemos algumas atividades, acho que eu vou talvez falar só disso e eu vou parar e abrir para perguntas que tiverem surgido. Eu e a Sandra oferecemos algumas oficinas, assim, nós dois. Será que a gente fez todas as oficinas juntos? Eu acho que foram... fizemos a maioria das oficinas juntos ou com um outro instrutor também integrado, assim, alguma coisa
junta. Fizemos algumas coisas de um trabalho com uma pesquisa que a gente vai fazendo. Nós temos muitos anos de prática de uma arte japonesa que chama Aikido, que oferece uma possibilidade de, através do corpo, aprender alguns conceitos da CNV, assim, não aprender, mas olhar para alguns conceitos da CNV através do corpo, de interação física, que traz insights muito diferentes, uma dimensão muito diferente simplesmente da dialógica, do exercício de conversação e coisa assim, de troca, né, de diálogo e tal. Então nós fizemos algumas dessas coisas lá, que foram extremamente interessantes. E é isso, eu tô com vontade de contar mais coisas, mas na verdade eu já tomei mais tempo do que eu queria ter tomado com a minha exposição aqui. Então eu vou parar aqui para a gente dar continuidade através das perguntas e curiosidades que vocês tiverem. Pode ser? As pessoas que deram início a esse projeto são instrutores de longa data, que decidiram abraçar esse projeto. Então, de início tinha uma instrutora israelense e uma americana, e um instrutor palestino, que decidiram, usando as suas redes de contatos. A instrutora israelense já vinha fazendo o trabalho de CNV em Israel, mas é possível você realmente fazer isso sem nunca tocar no assunto do conflito. Então, fazer isso com israelenses e palestinos na área C naturalmente se torna assim, centrado nessa temática, em grande parte. Não é centrado só nessa temática, porque as pessoas exploram esferas que não são necessariamente ligadas ao conflito dentro desse processo também. Mas nasceu dessa coisa, da CNV, de querer trazer a CNV para a região com esse viés, né, que não tinha sido feito, que tinha sido feito antes, na verdade, só pelo criador da CNV, pelo Marshall Rosenberg. Quando ele foi para essa região, ele conta, isso é uma coisa que aparece, o relato dele aparece no livro dele, que na verdade não é que ele escreveu, mas é uma transcrição dele contando isso em cursos, e inclusive o palestino que fez parte da equipe inicial é um que ele menciona nessa história. Então, mas assim, teve essas visitas, essas coisas, mas não teve um evento dessa proporção, e com o intuito de ter, né, participantes israelenses, palestinos e internacionais. E a ideia também, só complementando essa coisa dos internacionais, é de não deixar meio que... tem muita gente que se importa muito com o que acontece ali e que pode, assim, ajudar meio que em criar um espaço mais de conexão, né? Contribuir para isso. Mas só respondendo então o que você falou, que nasceu dessa coisa, da CNV principalmente. Realmente, assim, as pessoas que estão lá estão procurando alguma coisa já tem alguma abertura. Então isso facilita muito conseguir chegar nas esferas mais importantes, que são as esferas mais escondidas, talvez. Não fosse isso, eu acho que nem daria, não tem um campo para fazer isso. É muito difícil as pessoas quererem estar lá. Então é isso. O que é muito interessante é que, pelo fato das pessoas quererem estar lá, e a gente criar, através do processo, a gente vai criando um espaço seguro, com as diversas interações, o ritmo crescente, e que vai aprofundando das dinâmicas, as pessoas vão se conhecendo e vão sentindo um espaço cada vez mais seguro para poder, então, realmente se colocar de uma forma autêntica, expressar o que está acontecendo com elas. E aí vem à tona essas construções que são resultado do processo de socialização, que são as construções identitárias e de entendimento do mundo, que são muito são construções que contribuem muito para se manter a separação, se manter, né, ver o outro
Ou seja, mesmo que num primeiro momento todo mundo estava disposto a estar ali, pela dinâmica as farpas surgem e não são exatamente farpas, são... Aí você consegue perceber que são construções desumanizadoras do outro e de si, que estão ali e não são nem questionar, assim, a pessoa nem sabia que era possível questionar aquilo. E então não é que surge como eu não descreveria como farpa, mas eu descreveria como assim, onde é o limite, vamos dizer, aparente para aquela pessoa, e naquele espaço é possível trazer um questionamento: será que aquele é o limite mesmo? E será que aquela é a única forma de entender aquela situação? Será que dá para ter segurança entendendo a situação de um outro jeito? É muito específico cada situação. Eu posso talvez contar um pouco sobre coisas mais específicas, mas não sei se isso dá uma clareza assim já. É difícil falar em termos genéricos. O vídeo que eu assisti, que talvez seja do Marshall, enfim, e ele fala muito rápido de uma cena. Eu falo cena, ele descreve assim, pra gente ficar um filme mesmo vendo. E acho um palestino dizendo: olha, eu estava com um soldado israelense e eu estava andando e ele falou: você só vai passar, tira sua roupa ou então eu atiro em você. E aí esse palestino fala pro Marshall, eu acho que era, eu falava, porque o Marshall falava: você sempre tem opção, tudo que você faça foi uma escolha tua. Né? Ele falou: mas qual foi a minha opção de escolha naquele momento? Porque se eu não tirasse a roupa, eu ia ser morto. Que opção é essa? E ele dizia: essa é a sua opção. E aí eu falei: poxa, mas será que é? Né? E foi uma situação muito forte essa, né? Que ele descreve. E aí eu fiquei pensando: tá, funcionou para esse cara, a gente dá esse valor pro tal do Marshall, mas será? É difícil eu me colocar no lugar desse palestino e falar: é uma opção, você tá com uma arma na sua... Aí eu penso, talvez porque ele sabia que o soldado estava blefando, porque não ia atirar nele só pra... Não era uma situação em que ele estava fazendo nada, era assim: eu vou sacanear com esse cara, ele tá passando... Enfim, é um blefe, né? Tem uma questão, talvez... E é isso, e uma coisa interessante, quando se fala em comunicação não violenta, se fala muito de uma, assim, as ideias que as pessoas normalmente imaginam, assim, de não violência, que estão relacionadas também com o que as pessoas imaginam que seja violência, eu considero que muitas, assim, pela minha experiência, os entendimentos que se tem do que é o processo se transformam muito uma vez que a pessoa decide ir lá estudar e fazer o processo e ver o que significa. Que é o vivencial e tal, mas não só isso. É poder entender onde é o ponto de inserção, onde esse processo ele se torna uma intervenção ou uma transformação. Tem várias formas disso acontecer. Uma delas é a pessoa conseguir fazer um processo, talvez, de oferecer empatia para si mesma. Que é uma coisa interessante, né? Porque normalmente a gente pensa em empatia para o outro. Mas assim, essa coisa da autoempatia é conseguir sair do lugar também de um sofrimento muito profundo que é pautado por um entendimento de certo, errado, e bom e mal, e conseguir entender esse sofrimento por um ângulo de que é que da minha humanidade não está sendo atendido aqui. Da minha humanidade, que não é só da minha, é de qualquer um no meu lugar estaria se sentindo tão vulnerável, fragilizado, sofrido se estivesse nessa situação. E isso, na verdade, só dá um entendimento que alivia um pouco, talvez, talvez alivia um pouco só nesse enquadramento de conseguir sair desse lugar, por exemplo, e entender: tá, eu fiz uma escolha,
para sobreviver, é muito importante para mim continuar vivo, tal, eu fiz essa escolha e tal. Mas isso ainda não está intervindo na violência estrutural, isso não está intervindo no fato de que existe um soldado que está ali podendo fazer isso comigo. E isso então é uma outra instância. Essa intervenção e essa intervenção aqui são duas instâncias diferentes. Ele lidar com o sofrimento interno dele, conseguir encontrar um lugar de olhar para aquele soldado, talvez, e pensar nele também, como, putz, esse cara ele está totalmente perdido dentro do processo de socialização dele, que está fazendo ele cometer essa violência comigo. E sair do lugar de... É um outro sofrimento também, o desumanizar esse opressor, ficar, não sei o quê, também gera um sofrimento muito grande. E o fato de reinterpretar, vamos dizer, o que está acontecendo ali, pode empoderar muito para uma ação, para uma outra ação, uma outra intervenção. Mas eu só queria chamar a atenção para o caso de que o que você está mencionando é um processo interno de renomear, de reentender, né, reinterpretar uma situação que pode ajudar numa transformação interna e que pode essa transformação interna então pautar uma ação de intervenção de alguma forma, alguma coisa assim. A questão da narrativa, ela é muito interessante e esse foi o foco do meu primeiro mestrado. Estava muito ligado à ideia de narrativa e da construção de identidade e como esse conhecimento pode ser útil em iniciativas de transformação do conflito, né? E para mim foi o seguinte, eu decidi mergulhar numa pesquisa acadêmica e eu fui fazer assim, a pesquisa a bibliografia que eu fui pesquisar era toda uma bibliografia que eu não conhecia, que eu não tinha tido acesso antes, e pelo fato de eu estar fazendo uma pesquisa sobre o conflito, aquilo começou a aparecer e eu comecei a ler. E não estava me dando conta que eu estava lendo uma escola de historiadores que se chamam os Novos Historiadores Israelenses, e que é uma escola que não ganha nenhum tipo de espaço no ambiente acadêmico judaico, nem em Israel, nem nas comunidades judaicas. Então, toda uma área da academia que é muito séria, muito reconhecida internacionalmente, mas dentro desses espaços judaicos ela não se tem acesso a ela. E isso é uma discussão muito interessante sobre o tipo de poder que se tem, né, quando se fala de governo e das escolas, da decisão, do currículo, o tipo de poder que se tem de impactar grandes massas de pessoas, do como elas vão enxergar o mundo. E eu fui lendo e eu fui entrando em choque profundo, porque eu não tinha um interlocutor exatamente, então não era uma pessoa que eu estava debatendo com ela, que eu estava sentindo que ela estava me atacando alguma coisa. Então isso já tirou um vazio, né? Eram livros e o autor não estava lá, enfim. Eu ia lendo, e então eu acho que isso talvez no meu processo facilitou eu estar mais aberto, sei lá. Mas eu também estava muito curioso. E fui lendo e não tinha fundo. E isso que meio que gerou para mim, que startou o meu processo de entender que tem uma narrativa cheia de furos, e essa narrativa muito sólida, ela se assemelha muito com a narrativa que os palestinos sempre contaram. Né? Deles terem sido expulsos, de ter tido uma limpeza étnica para criar o Estado. Uma coisa assim, muito difícil, não é de fácil de dizer. Eu fiquei fisicamente doente durante uns 6 meses, passei por um monte de médicos que não sabiam o que eu tinha, mandaram fazer um monte de exames, não sei o que, uma loucura. Eu fui pesquisar isso no meu mestrado, eu fui pesquisar como os principais líderes israelenses judeus das ONGs mais críticas de Israel, como é que eles chegaram ali tendo sido educados em lares nacionalistas, sionistas, padrão. Que foi o seu caso. Que foi o meu caso, foi super terapêutico para mim descobrir essa galera, porque eu estava me sentindo como assim, o único no mundo lá que era... já? Lá? Eu fiz a pesquisa lá, a pesquisa de campo eu fiz lá. Porque você Mas antes, o meu processo de transformação foi aqui, e eu não tinha nenhuma referência aqui de outras pessoas que tinham passado por isso. Eu falava com os meus amigos, meus familiares,
E era um estranhamento total, assim, um negócio de rejeição total dos questionamentos que eu estava trazendo, eu estava isolado. Depois eu fui descobrir gente que estava também, não é tão fácil achar. E ali em Israel, então, eu fui descobrir esse pessoal, fui pesquisar. E o caso deles é diferente, porque o caso deles não foi acadêmico, o caso deles foi uma dissonância cognitiva que aconteceu no serviço militar, por exemplo. Então eles foram para lá. Sim, você vai receber o exército, você acredita que você está indo fazer um papel de defesa da sua nação. Tem muitos dos papéis que eles fazem são de assim, posições onde eles vão arriscar a própria vida para defender a nação. Então tem um certo quê de heroísmo, um negócio assim. Aí chega lá para defender a nação de um inimigo terrível. E encontra uma população fragilizada, empobrecida, onde o soldado está fazendo o papel do opressor, se vê ali fazendo o papel do opressor e participando de uma estrutura de opressão, que está tomando aquele território, que está expulsando. E as pessoas, e isso gera uma situação de dissonância cognitiva, que é muito dura. Existem muitos casos de suicídio. Dos 14 entrevistados que eu tive, uns 2 tinham tentado suicídio. Então, no caso deles, é um outro processo. Mas é sempre uma coisa de repente se deparar com uma realidade que é muito diferente daquilo que você esperava que fosse. Então esse foi o processo da descoberta da outra narrativa. E só um detalhe, assim, quando eu fui, com o processo da CNV, eu fui acomodando um pouco uma coisa que estava muito viva para mim. Que foi o seguinte, isso é até uma conversa que eu tive com um desses ativistas, que é um amigo meu, um grande líder ativista lá, que... eu estava dando uma conversa com ele e falou assim, você lembra antes de descobrir todas essas coisas? Como é que era? Você lembro. Você lembra que você estava assim, totalmente convencido de uma visão de mundo que você tinha e tal, que você tinha muito medo, que você tinha muito... Você lembra? E você lembra que você achava que você basicamente era gente boa? Lembro. E era difícil isso, não, mas é bem... É engraçado, mas assim, ao mesmo tempo, conseguir se conectar com esse lugar e não perder a conexão com esse lugar, de que não se trata de pessoas, fundamentalmente, não se trata de pessoas más. Se trata de pessoas que estão muito convencidas com uma visão de mundo e não têm a informação direta do campo, da realidade. Muitas vezes não tem. A maioria dos soldados que tem esse fenômeno de dissonância cognitiva decidem não reconhecer isso. E é um processo também extremamente sofrido, é outra coisa, é um outro estudo também que é necessário ser feito, porque quais são as escolhas que a pessoa faz de abraçar, né, não é nada do que eu imaginava, ou de negar, rejeitar e ficar assim. A minha forma de entender isso foi o seguinte, a escolha que a pessoa se depara é, eu mantenho a minha identidade, e abro mão dos meus valores, ou eu mantenho meus valores e abro mão da minha identidade. É uma ou outra, né? Mas também, assim, aprofundando os estudos, eu fui descobrindo que não é uma questão de abrir mão da identidade, mas é se aproximar mais da minha identidade verdadeira. Assim, tirar essas cascas externas que são da socialização, e dessas identidades sociais, das narrativas e não sei o quê, e realmente ficar com aquilo que eu realmente acredito, né? Sobre turismo político no Brasil, eu não sei. Isso é uma coisa que eu acho que seria muito interessante pensar sobre como é que faz. Porque o que o turismo político em Israel faz e nos territórios? Ele mostra a violência estrutural. Ele faz você ir lá e tocar aquela realidade. Você vê como se dá essa violência estrutural. Né? Como é que ela acontece... E como lá na ponta ela dá naquela realidade. A minha ONG a gente leva tanto nos territórios e nos campos de refugiados e coisa assim, quanto também nas instituições, né? Por exemplo, o Peres Center for Peace, que é o presidente de Israel, o Peres, e tem um centro pela paz que ele fundou, que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e fundou lá com o dinheiro esse centro. E a gente vai lá ver o que é essa narrativa normalizadora que eles oferecem lá, onde eles oferecem programas para as crianças israelenses e palestinas irem jogar futebol juntas. Nunca nos territórios, sempre em Israel, né? Ninguém entra nos territórios para ver o que acontece lá.
e voltam para casa cada um e fica a mesma coisa. Não acontece nada, não tem nenhuma, não se trata da estrutura que está gerando continuamente aquela situação. Né? Então eu pensaria nisso, no Brasil, como faz para revelar a violência estrutural que acontece aqui, quais são as maneiras de fazer isso? Eu acho que eu não tenho uma resposta clara, mas eu diria que essa seria talvez uma direção que eu pensaria. Eu tive. A pergunta é como foi esse processo do. Como, por quê? Quando, como, por quê? A questão do Aikido e do Japão. Quanto tempo você ficou lá? São os 4 Cs. Quanto tempo você ficou no Japão? E como é que você descobriu a arte marcial no Japão, no caso específico do Aikido, né? O Aikido, eu e a Sandra já vínhamos treinando quase 20 anos antes da gente ir para o Japão. Em decorrência da minha pesquisa e do meu ativismo com relação a conflitos israelo-palestino, eu ganhei uma bolsa para ir fazer um mestrado no Japão. E sobre o quê? Na verdade, relações internacionais com foco em estudos de paz e resolução de conflitos. Eu podia escolher entre vários centros de estudo pelo mundo e eu escolhi o Japão porque a gente tinha essa história toda com o Aikido. A gente falou assim, vamos pro Japão, vai ser melhor. Mas não era só isso. Não era só isso. Eu também pensei o seguinte, eu também pensei que esse assunto é tão tenso que tem alguns lugares que eu preferia não estudar ele. Porque eu não queria ter que, enquanto eu estou investigando e pensando livremente, eu não queria ter que estar passando por censuras e críticas e pressões e medos institucionais e coisas assim. Então, no Japão, assim, se fala totalmente abertamente sobre essa temática. É um negócio que eu senti assim, eu vou lá pro fim do mundo, onde eu posso abertamente falar do que eu penso e o que eu quero e tal. E foi um pouco isso daí. A gente morou no Japão 2 anos e meio. Desses 2 anos e meio, o mestrado teve duração de 2 anos e pouco e a pesquisa de campo foi em torno de 6 meses, que eu morei tanto em Jerusalém Oriental, que é território palestino ocupado, quanto uma parcela do tempo também em Jerusalém Ocidental. Parte desse tempo a Sandra veio também ficar comigo lá e ela ela foi consultora da ONU durante alguns meses, durante esse período, especificamente com a agência da ONU que lida com os refugiados palestinos, a UNRWA. E a questão da arte marcial com a CNV? Então, na verdade, o que aconteceu é que pouco antes da gente ir para o Japão, uns 2 anos antes, num processo crescente, a gente foi se afastando do Aikido. Por questões, assim, o que aproximou a gente do Aikido foi essa ideia de transformação de conflitos, que era uma coisa que sempre atraiu. A gente já está há muito tempo trilhando esse interesse em como lidar com o conflito de uma forma diferente, transformar e tal. Mas o que desencantou a gente do Aikido foi uma cultura interna, que é muito da cultura japonesa, que está presente em muitas artes marciais, que é essa coisa da hierarquia, que parecia muito ir na contramão daquilo que a gente acreditava. E tinham vários tipos de comportamentos e fenômenos que aconteciam que a gente realmente se viu como tendo que optar, ou a gente mantém nossos valores que a gente acredita, ou a gente fica na organização. E aí a gente foi se afastando e saindo. E a CNV, na verdade, foi uma oportunidade muito bonita da gente poder retomar aquilo que a gente acha mais bonito no Aikido, mais essencial, que tem maior contribuição. E tem sido uma maravilha fazer essa pesquisa e poder trazer essas coisas juntas para as pessoas. Nós vamos ter um workshop, eu não tenho a data. Nós vamos ter um workshop de CNV e Aikido que vai acontecer em julho. Mas eu sou péssimo marqueteiro, obrigado. Angélica, E você passa pra mim, você todo mundo. Tá bom, tá. Mas Quem que foi meu sensei? Que eu não tenho mais sensei agora. Eu estudei muito tempo com um instrutor que chama Maruyama. Não, que chama Maruyama, Roberto Maruyama. Ele é brasileiro de ascendência japonesa.
Na verdade, assim, com certeza o pessoal muita gente que treina Aikido e que tem uma ótica muito marcial do Aikido, talvez não ache tão interessante. Assim, a gente não teve nenhum tipo de conflito com ninguém até hoje, mas talvez algumas pessoas não encontrem Tipo, essa deslegitimiza por estar corrompendo a questão da... Porque eu tive um pouco de vivência com o Aikido e eu achei fantástico, mas eu também barrei na coisa do... Mas peraí! É lindo ser! Pois é, tem uma coisa interessante, assim, o fundador do Aikido, ele teve vários insights, né, iluminações e coisas assim, que ele foi, né, transformando artes muito antigas no que se tornou o Aikido. E aí ele morreu acho que em 69, e a partir dali o Aikido meio que ficou uma fotografia assim, do dia que ele morreu. Enquanto ele estava vivo, não tinha 2 dias que o Aikido estava igual, ele era uma pesquisa contínua. E ele estava o tempo todo indo na direção de desmarcializar o Aikido. Se o Aikido tivesse continuado no espírito verdadeiro dele, que era aquilo que ele fazia, essa pesquisa, talvez ele teria se transformado numa coisa que hoje nem daria para esteticamente reconhecer como uma arte, ou que o Aikido é hoje. Eu não sei. Mas eu acho que o que a gente está pegando são princípios fundamentais do Aikido, que são vivos ali na prática, e que dentro da maneira que o Aikido é institucionalizado e socializado, tem um monte de coisa que fica contraditória dentro. Mas quando a gente tira elas e junta com a CNV numa coisa pontual de tentar entender um princípio, tentar praticar ele, aquilo faz sentido e não é uma corrupção, na verdade. Eu acho que até uma volta para o sentido original. O que me emocionou foi o seguinte: entre a equipe que realiza esse encontro de CNV, eu sou o que mais tem uma visão politizada e de ativismo e uma intenção de intervenção na violência estrutural, de uma disrupção daquela estrutura. E que eu acredito profundamente que a CNV ela é extremamente poderosa em fazer essas transformações acontecerem de forma mais efetiva. O problema é que eu estou um pouco sozinho nesse papel, e eu tenho muito receio de que o projeto seja visto pelos principais, assim, os que estão nos papéis mais assim ativos em mudar aquela situação, que aquilo seja visto, que não seja visto esse potencial que a CNV tem, de realmente ajudar a transformar, que seja visto como uma normalização. É um receio tremendo que eu tenho. No momento que eu vi, por isso que eu me emocionei muito quando eu vi o Homo Sabi, né, relatando como impactou ele, confirmou para mim, assim, eu fiquei tranquilizado de que aquilo que eu estou acreditando, que eu estou enxergando, que ainda não estou conseguindo totalmente realizar, mas conforme esse projeto está evoluindo, eu vou tendo mais oportunidade. Agora a gente foi convidado a coordenar o projeto. E a minha intenção é fazer um trabalho mais focado para ativistas. Quer dizer, então primeiro, assim, não fazer um evento aberto e aí chamar as pessoas e quem veio e pronto, paciência. Mas ir lá e fazer um curso ou um convite especial para essas pessoas, para que elas venham ver e que na mão delas aquilo vai tomar a forma que tem que tomar. Então está tendo mais oportunidade de levar para esse lado, que eu espero conseguir fazer isso. Mas nesse momento, como o Sabi, isso que me deixou muito tocado e confirmou essa sensação que eu tenho de que esse é um caminho que pode funcionar melhor. E no sentido de que foi... Assim, tem várias coisas. Teve uma coisa que ele descreveu, eu vou pegar uma coisa do dia a dia, assim, que é simples. Uma coisa que ele descreveu, ele mora, quando a gente estava conversando pelo Skype, ele pegou o computador e falou assim: você quer ver onde eu tô? Eu vou te mostrar. Ele girou assim, o computador para a janela e mostrou, e estava lá a Mesquita de Omar, que está do lado do Domo da Roca, né? Vocês, sabe aquela mesquita dourada, aquela cúpula dourada que é, né, quando você pensa em Jerusalém, normalmente você imagina aquela... A janela dele dá para isso. Ele vive, a casa dele são os prédios antiquíssimos que circundam a área ali, e ele vive sob toque de recolher todo dia, porque aquela área é controlada pela polícia
e pelo exército israelense. E o toque de recolher é assim, das 10 da manhã até as 7 da noite ele pode circular, mas assim, depois das 7 da noite ele tem que estar em casa e até as 10 da manhã ele não pode sair de casa. E se ele quer receber visitas ou se ele quer circular fora desse horário, ele tem que concatenar e agendar, não sei o que lá, com a polícia e tal. Essa é a vida do cara. E aí ele estava contando de uma situação que é muito do dia a dia, né? Ele chegando em casa, saindo de casa, sempre tem lá o posto do guarda do exército lá, que está sempre lá, sempre tem alguém lá, não é necessariamente a mesma pessoa, mas que várias vezes ele passando lá, sempre tem algum atrito, alguma coisa, o cara pede documento, alguma coisa, e ele a postura costumeira dele é de ficar com muita raiva e reclamar, não sei o que, blá, 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 blá. E aí esse processo da CNV fez ele começar a fazer da vida um laboratório. Tá fazendo tudo, em todo lugar ele tá. Então ele falou assim, eu vou ver como é que eu faço com esse soldado ali agora, né? E aí ele passando lá e tal, e teve de novo algum impedimento, não podia entrar, tinha que esperar, não sei o quê. E em vez dele ter a reação costumeira que ele tem, né, de raiva, e meio que expressar raiva ou xingar, alguma coisa assim com o soldado, ele começou a expressar para o soldado como aquilo atinge ele como ser humano, né? Como aquilo que ele fica profundamente frustrado, triste, ele não pode se movimentar. Imagina como é que é não poder se movimentar, não poder entrar na sua casa, onde é o lugar da sua proteção, do seu conforto, do descanso, não poder ser tratado com o respeito que ele gostaria de ser tratado e tal. E começou a entrar numa linguagem de descrição daquela violência que para o soldado, ele falou que o soldado ficou totalmente confuso, assim, perdido, olhando assim, não sabendo. Claro, era uma reação totalmente diferente da que normalmente o soldado tem também. O soldado começou a se conectar com alguma coisa ali que estava acontecendo com ele, que não tem possibilidade dele se conectar quando ele expressa, né, com xingamento, com tal. E ele estava contando isso, ele estava dando gargalhadas, dando risada, assim, de como uma situação que é extrema, assim, não dá para ele fazer nada para mudar aquilo. Mas ele estava interferindo naquilo de uma forma que de repente ele tem alguma coisa que ele podia fazer, que era aquilo, que era mudar a atitude, mudar o jeito de falar e de repente até mudar a maneira que ele se conecta com aquela pessoa que tem tanto poder sobre a vida dele, né? O que eu estou pensando, assim, que em termos de um impacto maior, é que ele está vendo a possibilidade de implementar isso no currículo que é oferecido para dezenas de milhares de estudantes, de jovens, que podem ser empoderados com uma linguagem que, em vez de ser a linguagem de protesto mais convencional, mais costumeira, de rechaçar o outro, é de uma expressão dramática da humanidade que está sendo ferida ali e que é muito difícil deixar de escutar. É muito mais difícil você não ouvir aquilo, né? E eu não sei que outras possibilidades que isso pode trazer, mas nesse caso dele assim, eu estou convencido que o caminho é por ali, assim, que dá para achar alguma coisa. Talvez não seja a coisa mais convencional de como se trabalhar a CNV, nem a coisa mais convencional de como se pensar o ativismo. É algum híbrido que vai nascer a partir dali. Só para ter uma noção dos números. Em termos das atividades, logo no início, as principais atividades são atividades que ajudam a trabalhar mais os aspectos introdutórios, básicos. E aí, inclusive, quem tem um pouco mais de experiência participa disso também, para dar meio que um apoio, não ficar só... Depois vai separar quem está fazendo um introdutório para trabalhar alguns conceitos mais detalhadamente e tal, e aí vai dividir em diversos grupos. A equipe ela é composta por 5 instrutores muito experientes e outros 4 instrutores assistentes que têm um pouco menos de experiência. E então a gente tem muita... A equipe é grande, é possível cada um ter
assim, criar uma ideia de um workshop, colocar lá nas ofertas. Normalmente não tinha mais do que 4 ou 5 ofertas. Assim, Os 4 ou 5. workshops são o que exatamente? Eu vou pegar algum exemplo para ter uma ideia. Por exemplo, um foco que um workshop deu foi como dizer não. Como dizer não, só que pensando na comunicação não violenta. Como é que você diz um não de uma maneira que ajuda a pessoa a se conectar com o porquê que ela está dizendo aquele não, quais são os motivos que ela tem, quais são as necessidades que ela tem, que ela atende por dizer aquele não, e como ela faz aquilo ficar transparente para outra pessoa, né? Por exemplo. É uma coisa que muita gente tem muita dificuldade, dizer não. Isso é um exemplo, assim, uma coisa. Outra coisa, por exemplo, é como assim, a prática de numa situação de tensão, de conflito, como você conseguir se conectar e se centrar com essa humanidade em você mesmo, para você poder se conectar com o outro, ao invés de você partir para normalmente as reações mais costumeiras, de resposta imediata, de ataque, de contra-ataque, coisa assim. Muitas das atividades, assim, a gente na verdade dividiu em 2 grandes temáticas. Uma era a abordagem da CNV como CNV só. E para isso, por exemplo, essas oficinas que eu estou te descrevendo são oficinas que são mais possíveis depois que foi feita toda uma introdução e uma série de oficinas que ajudam o conhecimento básico tá ali já na mão da pessoa, ela conseguir navegar aquele conhecimento, aquela prática, na verdade, né? Então tem uma série de oficinas que são primeiro para conseguir ajudar a pessoa a ter essa experiência, essa vivência, dela poder então navegar essas outras possibilidades. Uma então temática era a questão da CNV, outra temática era um processo de reconciliação que a gente estava fazendo dentro do processo de CNV, que é uma coisa interessante, né? A gente estava tentando aplicar processos que são de uma outra abordagem dentro desse contexto de CNV. Então a gente fazia conversas uninacionais, onde se separava, por exemplo, israelenses, palestinos, internacionais e aqueles que não se identificavam com nada, e tinham conversas dentro daqueles círculos que muitas vezes, quando está junto com o outro, fica muito difícil de se vulnerabilizar, de se abrir, E aí então fazer esse processo primeiro interno do grupo, de discutir as coisas talvez mais delicadas, mais difíceis, e depois voltava para um fórum maior para conseguir então ali ter uma troca, uma conversa. Uma outra atividade, por exemplo, que era tem várias formas de fazer e várias dimensões, assim, era a questão de empatia na prática. Como é que faz? Porque uma das coisas mais práticas e imediatas é você conseguir vivenciar essa prática de oferecer empatia. E aí a gente fazia isso de formas diferentes. A gente tinha, por exemplo, um momento do dia onde tinha os trios de empatia, onde as pessoas simplesmente se separavam em trios e tinham lá uma hora onde cada um compartilhava alguma coisa, recebia a empatia dos outros dois, dentro do formato da CNV, que tem um formato muito específico, que é refletir aquilo que está sendo escutado, mas não só em termos de conteúdo, mas em termos dos sentimentos que a pessoa está vivendo e quais necessidades que estão vivas para ela naquela situação. Eu sei que isso não faz um sentido muito... É como eu falei, assim, muito do que eu estou falando aqui nessa descrição racional, assim, ela não dá a dimensão correta de experimentar um exercício desses e ver como é que é, né, vivenciar isso. Mas, então essa era uma forma. Uma outra forma que era um pouco mais difícil era colocar pessoas que queriam se colocar numa conversa um pouquinho mais difícil, mas com o apoio do grupo. Aí tinha um círculo maior e 2 cadeiras e as pessoas iam lá, normalmente foi um palestino e um israelense ou uma palestina e um israelense, né? E tinham uma troca ali de oferecer empatia um para o outro com
o apoio do instrutor, que está ali do lado, ajudando passo a passo, porque a coisa mais comum, na verdade, o que mais acontece é quando a pessoa vai tentar então oferecer empatia, ela escorrega para a fala convencional, comum, e responde aquilo que ela acha e analisa o outro e não sei o que não tem nada a ver com como é. Perde a conexão porque fica artificial, né? Também. Então era uma forma, uma incubadora de como deixar, assim, cuidar para que o processo acontecesse de uma forma que as pessoas experimentassem isso e que todos que estão em volta vissem do que está se falando, que a gente está falando de uma outra forma, uma outra coisa para poder vivenciar essa questão de oferecer ou receber empatia. Eu não tenho os números, eu não consigo... A minha sensação é essa. As idades... atividades se dedicavam. É interessante você estar perguntando isso, eu não tenho essa informação organizada, mas eu posso te falar o seguinte, eu diria que a faixa etária principal era entre os 25, talvez um pouco... Sim, acho que entre os 25 e os 60 anos de idade. Acho que era a faixa principal. Se tinha alguém que estava fora disso, estava, assim, era uma minoria. Em termos de profissões, tinha de tudo. Tinha gente com... formação universitária, tinha gente de diversas áreas, tinha gente que não tinha escolaridade tão avançada, que não tinha feito universidade. Eu gostaria até de ter assim, esses dados assim, um pouco mais organizados, mas na verdade nunca precisei. Eu e a Sandra, a gente vem trabalhando com comunicação não violenta em várias esferas da sociedade aqui no Brasil. Nós já oferecemos atividades em outros países, no Japão, na Tailândia, nos Estados Unidos, e agora em Israel, Palestina também. E no Brasil a gente vem trabalhando com várias esferas diferentes, assim. Nós temos trabalhado com comunidades, com escolas, com governo, com empresas, e varia muito o tipo de trabalho. Também com muitos workshops, oficinas abertas, né? Independente do conflito. Não é necessariamente focar, independente do conflito, independente do conflito Israel-Palestina, exato. Isso por acaso é uma coisa que a gente aconteceu. Que já estava, já tinha algum envolvimento pelo meu passado, e a Sandra indiretamente se envolveu com isso, porque a Sandra não é judia, ela não tem nenhuma relação assim, do passado dela com isso, ela caiu de paraquedas nessa situação, mas ela tem tido, assim, já teve muita experiência com isso. E tem muito amor, né, sua mulher? Muito amor, muita caiu paciência. De paraquedas, mais ou menos. Muito amor e paciência, Tá. Tem algumas pessoas envolvidas com a CNV que têm tido um questionamento mais voltado para a questão de movimentos sociais, para transformação social, para pensar esse aspecto de formas diferentes, assim. Tem círculos diferentes que estão pensando isso, e algumas das intervenções até no nível estrutural, da mesma forma que a gente tem trabalhado em algumas esferas ligadas ao governo, ou à gestão pública, ou a estruturas dessa forma, tem outras pessoas aqui que têm feito um trabalho muito importante ligado a isso. Por exemplo, a pessoa que, eu não sei se ele começou aqui a CNV, eu acho que sim, que é o Dominic Barter, que Ele não começou aqui no Brasil. foi precursor? Foi? Não tinha nada antes, né? Ele desenvolveu uma abordagem de aplicação prática da CNV num processo específico que chama Círculos Restaurativos, que é uma coisa muito interessante, que está dentro de um campo maior de justiça restaurativa. Eu e a Sandra, a gente foi convidado agora também para fazer alguns trabalhos ligados a fortalecimento dos processos de justiça restaurativa junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. E assim, tem essas coisas acontecendo. Em termos de, agora, assim, a questão de turismo político,
É uma forma específica que eu vejo acontecer, que tem sido lá em Israel e Palestina, e é interessante essa pergunta mesmo para cá, o que isso significaria, mas aí a gente já está assim, pensando em coisas, possibilidades, por exemplo, e aí pensar isso, tá, e aí pensar isso à luz da CNV, então como é que seria isso? Já é uma... Não está acontecendo, né? Mas de repente pode vir a acontecer. Teve um professor da Universidade de Haifa, que é o Ilan Pape, que decidiu abandonar Israel e agora ele é diretor de um centro de história numa universidade na Inglaterra, super reconhecido internacionalmente. Em Israel ele não pôde ficar por causa do tratamento que os colegas, os amigos começaram a dar para ele pelo trabalho que ele vinha publicando. Você mesmo enfrentou alguma hostilidade? Isso, sim, aqui, você diz aqui, né? Quando estava acontecendo com os amigos, massacre, aqui sim, aqui teve... Você foi banido do Facebook? Tem esse tipo de coisa é uma coisa típica, assim, de quem vem na esfera pública e tenta interferir de alguma forma com as narrativas dominantes, né? Então, eu posso te passar uma lista, por exemplo, dos historiadores e assim, tem a sociologia crítica, tem muitos acadêmicos assim, muito interessantes de ler, que trazem uma dimensão muito interessante assim, para entender esse conflito, entender Israel de uma forma que não é a oficial, mas é o que elas estão mencionando ali, qualquer tentativa de interferir na esfera pública. Por exemplo, eu tinha morado um ano nos Estados Unidos, eu fiz o meu segundo mestrado lá, que tem a ver assim, mais com é um desenvolvimento do primeiro estudo já de mudança sistêmica, uma coisa que é o meu foco agora de estudo e trabalho. E lá nos Estados Unidos tem muito movimento já, não é muito, mas assim, tá presente um movimento judaico de crítica, né, pública. Então existe isso na esfera pública. Eu voltei para o Brasil, estava acontecendo esse ataque a Gaza e aqui estava um silêncio, a comunidade judaica, ninguém estava falando nada. E eu juntei alguns gatos pingados e a gente foi protestar na frente do consulado de Israel. E fomos eu e mais 8 pessoas, que aliás foi aí que a gente veio aqui falar, né, no Quintal Amêndola, contar toda essa questão da experiência e tal. O ano passado. E o tempo fechou, assim, feio pra gente, né, a gente interferiu na esfera pública e a intenção nossa não era de convencer ninguém de nada, era de exatamente interferir na esfera pública e criar um espaço de que, olha, existem judeus que pensam assim, que são diferentes, e começou, a gente foi tudo bem, o tempo fechou, um monte de gente ligou assim, atacando a gente, na verdade, pelo Facebook, por várias formas diferentes, mas muita gente procurou a gente falando, putz, ainda bem que encontrei vocês, porque eu não sabia mais o que fazer, eu estava sozinha, eu não tenho ninguém, todo mundo, se eu abro a boca, cai em cima de mim e tal, então, sabe, e é o início talvez de um movimento, de alguma coisa, a gente não sabe ainda, não deu forma para isso, não teve ainda uma coisa de dar continuidade, mas é possível que nasça alguma coisa ali, aos modos do que existe em Israel, que é uma resistência a essa narrativa dominante, que existe nos Estados Unidos, existe na Europa também, aqui está ainda capenga, assim, está nascendo, não tá muito fraquinho. A sua pergunta, assim, eu te agradeço de coração essa pergunta, porque ela tem tudo a ver. Você imagina eu estando assim, trabalhando com o conflito israelo-palestino, vendo a escala do negócio, vendo que as formas mais convencionais de lidar com isso são essas organizações de direitos humanos, ativismo, isso, aquilo, e vendo a escala, e aí aprendendo o CNV. E aí aprendendo o CNV, assim, vendo assim, nossa, é ouro isso. E aí vendo aquela escala e pensando, como é que eu faço para... Não dá, né? Porque tudo bem, é ouro, tá na minha mão, mas e agora, né? O que faz? Isso que me levou, na verdade, a fazer esse segundo mestrado. Porque a minha pergunta era, como é que você pensa em mudança sistêmica? E pessoalmente, para mim, é pensar a mudança sistêmica nesse aspecto, né? E aí exatamente... Talvez, assim, tem duas partes do que eu quero te falar, que eu vou tentar assim, super resumir, porque realmente dá uma coisa muito gigante para falar. Uma é essa coisa do como é que você populariza mais a CNV, como é que você faz ela. E é interessante entender o seguinte, a CNV ela é um processo, uma abordagem para apontar para uma coisa que já existe. A CNV não é a panaceia. Ela é uma forma de chegar numa maneira mais humanizada da gente se ver o outro, se conectar
tá mais viva essa plataforma comum que a gente compartilha, que é essa nossa humanidade compartilhada, que aliás é uma coisa interessante porque ela traz um pouco de respostas para algumas das perguntas mais antigas que tem nos campos de pesquisa de conhecimento, da antropologia, das pesquisas culturais, do entendimento intercultural, que é essa tentativa de conseguir entender o ser humano com essa dualidade de que somos todos iguais e somos todos diferentes. E como é que faz para juntar isso de uma maneira que faz sentido, que flui, que fica bem. E a CNV ela é uma forma de você conseguir dar espaço para isso, dar espaço para o diferente e para o igual, de uma forma que você não precisa escolher entre os dois, e que você dá a possibilidade, você dá, de repente, assim, conter tudo isso. E é interessante porque isso me dá então a conexão para a questão da mudança sistêmica. Conter tudo isso significa um pensamento complexo, significa sair do pensamento linear e passar para um pensamento complexo, que é uma das principais mudanças que precisa acontecer para a gente mudar do sistema que a gente tem hoje para um sistema que é mais humanizado. O nosso sistema ele é extremamente racionalista, utilitarista, pensamento linear, é assim, as várias esferas do pensamento são estruturadas nessas bases que são só uma perspectiva de ciência social, uma perspectiva de entendimento de suposições sobre o ser humano, suposições sobre a sociedade, de como ela funciona, e são suposições não questionadas, elas são aceitas na maioria das esferas. Você vai ver, a ciência política, ainda hoje, ela é principalmente dominada por uma abordagem realista, que é uma abordagem que se recusa a reconhecer os processos de construção social que trazem E aí, num nível mais profundo, talvez entram processos como o da CNV, que são processos de mudança paradigmática no nível intrapessoal, interpessoal, que estão mais talvez no DNA, de como é que esse processo pode... E esses processos podem funcionar com isso ou sem isso. Eu tenho visto eles funcionarem mais sem isso, mas eu acredito que eles podem beneficiar muito com esse tipo de mudança paradigmática que a CNV pode contribuir, ou outras abordagens que têm a mesma... Eu não conheço, mas assim, que têm a mesma... ou uma contribuição semelhante, vamos dizer. A ideia de inovação, só queria fechar com isso, a ideia de inovação é uma coisa interessante porque é um campo muito amplo. Esse é o meu campo de pesquisa agora, foi esse, de trabalho que eu gostaria agora de... Estou começando a pensar os projetos de como é que eu vou implementar. É interessante porque assim, tem um campo de inovação que é bastante amplo, você tem os campos que falam de empreendedorismo social e de negócios sociais, que são uma coisa, são muito interessantes e tem muita coisa bacana ali, de coisa nova que aparece e tal, que eu não sei exatamente, eu não conheço muito. Mas tem uma seção do campo de inovação social que ela pensa o seguinte: os problemas que a gente lida, os problemas complexos sociais com os quais a gente lida, eles não são externos ao nosso sistema, eles são parte integral do nosso sistema. Não adianta a gente ficar pensando em respostas para um problema que a gente tem nessa sociedade, que tem sido, na verdade, a forma mais convencional vamos dizer, da área de desenvolvimento internacional, desenvolvimento econômico, essa ideia de desenvolvimento sustentável, muitas vezes tem sido conectada a isso. Se responder vão acabar com a pobreza, sem mudar o nosso sistema. A pobreza é uma parte integral desse sistema. Enquanto a gente tiver esse sistema, a pobreza vai existir porque ela faz parte. Ela é como um braço meu, assim, não tem como fazer. Se eu quero não ter pobreza, eu preciso pensar um outro sistema. A mudança precisa ser sistêmica. E essa área de inovação social, que olha para as respostas a esses problemas complexos como a necessidade de ter mudança sistêmica e não endereçar apenas o problema, quer dizer, não lidar com o sintoma, lidar com a estrutura, com o sistema, é uma área que eu acho que talvez seja a mais significativa hoje, que está surgindo, tem principalmente na questão climática, é o que mais está surgindo centros de pesquisa, tanto dentro de universidades quanto fora, que não tem esse aspecto de empreendedorismo social, negócio social, é uma coisa de pensar a mudança sistêmica, como é que faz para
parar de produzir esses efeitos, né? E só para mais uma última coisinha, que é uma coisa interessante, que a definição original de desenvolvimento sustentável, ela era totalmente centrada em necessidades humanas como o eixo. A definição, ela dizia assim, é o processo pelo qual a gente atende nossas necessidades, as necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de futuras gerações de atender as suas necessidades. E agora está tendo um movimento de retorno para um entendimento, assim, é um esforço, na verdade, para um entendimento de sistemas econômicos, sistemas, enfim, que tenham isso como centro. Tem várias propostas diferentes que falam sobre necessidades humanas, que é a base também da CNV, a base teórica da CNV é essa das necessidades humanas universais. Então é interessante pensar que não é só nessa coisa intrapessoal e interpessoal, você pode pensar sistemas que são centrados em necessidades humanas. Que eles precisam estar pensando em necessidades humanas como um guia de que forma que eles têm que tomar, como é que eles têm que ser operacionalizados, como é que eles têm que funcionar. E é super interessante isso. Eu te agradeço a pergunta, porque você me deu a oportunidade aqui de falar de um negócio que é a coisa que mais está viva para mim agora. Eu acabei de entregar minha tese faz 3 dias, então... Legal. Parabéns! Legal. Mostra onde é que está essa tese depois. Eu mostro. Tem alguma coisa que está relacionada ao que você falou mesmo de acordos. Por exemplo, a gente tinha que tomar muito cuidado com foto. Porque tinha gente lá que, se ficassem sabendo que estão lá, poderiam correr risco de vida. Por exemplo, o rapaz que veio de Gaza. Né? Ele não veio com uma autorização que ele ia encontrar com israelenses e não sei o quê. Inventaram lá um negócio que ele ia para um evento nos territórios palestinos da Cisjordânia. Enfim, não podia. E outras pessoas também estavam nessa condição. Então tem acordos que vão mesmo nessa direção. A própria natureza das atividades, entre fazer um movimento de atividades que devagar vai ajudando as pessoas a expressarem qual é a experiência interna que elas estão tendo para o grupo que está ali, e às vezes isso pode estar acontecendo no grupo, assim, para acontecer no grupo maior é muito mais difícil. Então tinham etapas assim de diversas formas de interagir, os grupos menores, os grupos um pouco maiores e o grupo maior, que vai devagarzinho mudando a maneira das pessoas perceberem quem são os outros que estão ali, e também devagarzinho, conforme cada um vai compartilhando o que está vivo, né, para eles, e os outros vão percebendo, vão vendo, né, os outros compartilhando, isso vai criando um senso de mutualidade que vai ajudando muito nessa questão. Na verdade, ver compartilhando e ver que não acontece nada como punição de volta, né? Isso. E também ver como compartilhar. Aí que entra talvez o papel de... Às vezes é muito bom ter gente que tem um pouco mais de experiência em grupos grandes desse tipo, que já passaram por isso e que já tiveram num círculo. Teve gente que nunca teve num círculo antes, que só teve nesse formato. Eu não quero aqui ficar enchendo o saco com esse formato, é por causa da chuva, eu sei, mas assim, você conhece o formato de sala de aula, nunca sentou em círculo onde todo mundo se vê, onde todo mundo está igual, onde todo mundo está presente, entendeu?